Nessa noite eu quero falar um pouco sobre sonhos. Eu estava orando e pensando sobre a mensagem dessa noite e eu me lembrei de uma frase, na verdade de um tempo de mentoria, que eu, o pastor Luiz e o pastor Pedro tivemos com um casal de missionários aqui da nossa igreja. Algum tempo atrás a gente passou uns dias na casa na casa dos missionários, desse casal, e lá nós ouvimos várias palestras, ouvimos conselhos de pessoas que têm uma bagagem de ministério de anos, né? Um ministério rico por todo o mundo, eles pregavam, era um ministério missionário mesmo, enfim, e a gente aprendeu muito naqueles dias. E enquanto eu orava e pensava, uma das frases que a gente ouviu veio à minha mente, ao meu coração. O missionário repetiu para a gente algumas vezes a seguinte frase: mantenha a máquina dos sonhos funcionando. Ele nos aconselhava a sempre manter o coração, a mente com sonhos, com objetivos, com desejo de avançar para a glória de Deus. E eu me lembro dele falando para a gente assim: olha, preguem para a igreja, incentivem as pessoas a sonharem. E sabe, quando a gente olha para o nosso tempo, quando a gente olha para as dificuldades que temos enfrentado como sociedade, como nos valores da sociedade, mas também nos nossos corações, as crises, as lutas emocionais que enfrentamos, eu creio que nessa noite Deus quer nos encorajar a sonhar mais. Eu creio que existe uma epidemia de falta de esperança, uma epidemia de falta de sonhos, de olhar para o futuro e ter medo ao invés de ter esperança e alegria e fé. Por isso nessa noite, o título da mensagem é Ouse Sonhar. Então olha para a pessoa do seu lado, igual todo pastor faz, né? E fala assim para ela: ouse sonhar. Sabe, meus irmãos, sonhar é uma bênção. Colocar objetivos para a nossa vida, alvos de fé, é uma bênção. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um Deus que nos incentiva a criar. Quando Ele cria o mundo, Ele coloca lá o primeiro homem, a primeira mulher naquele jardim, Ele dá o que alguns chamam de mandato cultural. Ele diz o seguinte: olha, vamos cultivar e guardar esse jardim. Cultivem e guardem a criação. Depois Ele diz: submetam toda a criação a vocês, ou seja, criem, desenvolvam a criação, façam algo a mais. Deus espera, Ele é criador, Ele espera dos seus filhos, das suas criações, que continuem a criar e desenvolver. Quando a gente olha, por exemplo, para a parábola dos talentos, eu não sei se você se lembra, Jesus conta que o reino de Deus é como um homem que foi viajar, e ele distribuiu as suas posses para alguns trabalhadores. E depois, quando ele volta para acertar as contas, aqueles que tinham multiplicado, aqueles que tinham trabalhado, aqueles que tinham desenvolvido um bom trabalho foram recompensados. Mas aquele que não tinha feito nada foi expulso, foi chamado de preguiçoso, de negligente. Ou seja, Jesus diz que no reino dele existe trabalho, existe desenvolvimento, existe sonho, visão, objetivo. E sabe, é importante que a gente entenda isso, entenda que é bom sonhar. Às vezes a gente vai para uma linha que pode ser de colocar os sonhos como mais importantes do que o próprio Deus. E aí entra uma linha de idolatria, onde para você aquilo é tão importante que você abre mão de todo o resto. Abre mão dos seus princípios do Senhor, da palavra, abre mão do teu compromisso com Jesus, com a igreja, de servir, em troca daquele sonho. Esse é um perigo. Mas às vezes, querendo fugir desse caminho ruim, nós vamos para uma linha de as coisas desse mundo não tem nada de bom, eu não vou sonhar, eu não vou construir, né? E a gente daqui a pouco se tranca lá num monastério e quase que igual aos gnósticos, a gente acha que tudo desse mundo ele é impuro e a gente não pode desenvolver ou construir nada. Então existem essas duas linhas perigosas, mas a Bíblia está repleta de promessas, de apontamentos de Deus para o povo dele sonhar, olhar com esperança para o futuro da eternidade, como cantamos, mas também para o futuro nessa vida, porque nós precisamos usar essa vida para honrar a Deus. Então hoje, eu creio que Deus quer nos levar a sonhar, Deus quer nos incentivar e encorajar a ter alegria de viver, mesmo num mundo caído e corrompido. Faz parte da nossa fé, olhar para o futuro com esperança, com alegria e confiando no Senhor. Por isso hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Números capítulo 13, nós vamos olhar aqui para essa história.
e tirar algumas lições de como a gente pode sonhar e desenvolver e realizar esses sonhos diante de Deus, os sonhos certos, da maneira certa. A igreja é marcada por histórias de homens e mulheres que marcaram a história por sonhar, por desenvolver projetos. As universidades, os hospitais são ideias da igreja, dos cristãos. Se hoje nós temos algumas organizações na sociedade, foi porque alguém sonhou, alguém criou, alguém que queria honrar Jesus. Você quer honrar Jesus, sim ou não, com a sua vida? Então vamos sonhar, vamos desenvolver coisas para a glória dele, vamos impactar esse mundo, aonde nós estivermos, e levarmos a palavra. Diz assim então, Números, capítulo 13, versículo 26 em diante. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Números 14, versículo 1. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Essa é a história de um povo prestes a cumprir parte do plano de Deus. Eles estavam na fronteira de viver um sonho. Um sonho que tinha sido passado de gerações para gerações. Deus deu uma promessa para Abraão e falou: sai do meio do seu povo, sai do meio da sua família e vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá eu vou fazer de você um povo, uma família tão grande que você vai abençoar os outros povos da terra. Existiu uma promessa. E Abraão saiu da sua casa e começou a viajar, então as coisas foram acontecendo, a história foi se desenvolvendo, e agora, nesse momento, tantos anos depois, eles estão prestes a realizar um sonho. Não o sonho de um homem, mas o sonho de um povo, a realização de uma promessa. E ali, eles enviam alguns espiões, alguns espias, para olhar aquela terra que estava prestes a ser dominada por eles. E alguns voltam, muito animados, mas a maioria começa a dar um relatório negativo. A gente leu aqui. Eles até mostram os frutos, eles até mostram as coisas boas daquela terra, mas então eles começam a apontar as coisas negativas. Olha, tem muitos povos inimigos lá, as cidades são fortificadas, eles são gigantes, nós somos pequenos perto deles, é impossível. Ainda que alguns deles tenham falado: não, a gente consegue, vamos lá. Todo o povo começa a lamentar. Começa a chorar, começa a se espalhar os rumores de que agora já era, não é mais possível, perdemos. E eles se entregam à incredulidade, eles se entregam e acabam perdendo de viver aquilo naquele tempo. Sabe, meus irmãos, essa história nos ensina algumas coisas. A primeira delas é sobre que tipo de sonho nós temos. Esse sonho que o povo estava planejando e sonhando era um sonho alinhado com Deus. Era uma promessa de Deus, então eles poderiam ter fé que ia ser possível. Era só olhar para trás e ver os milagres que Deus tinha feito. Então, era um sonho que fazia sentido. Agora, muitas vezes, eu e você, nós sonhamos errado. E essa é a primeira lição. Enquanto o povo tinha uma promessa, tinha um plano dado por Deus, muitas vezes nós fazemos os nossos próprios planos. E só pedimos para Deus abençoar quando lembramos ou quando começa a dar errado. Os nossos sonhos precisam, os nossos planos precisam estar alinhados com Deus, estar alinhados com o céu. Para isso, para você sonhar dessa forma, você vai precisar ter o seu coração alinhado com Deus. Através da oração, da Bíblia
colocando esses princípios da palavra no seu coração e na sua mente, através do jejum, através, de derramar a sua vida e pedir: Senhor, fala comigo, porque eu quero cumprir a tua vontade. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja em Teresina, e eu estava lá conversando com os jovens no intervalo dos cultos, e eu comecei a conversar com um, com o outro, e uma coisa me chamou a atenção. Quando eu perguntava o que eles estavam estudando, e aquela cidade ali tinha muitas universidades, é um polo universitário ali, tem muitos cursos de medicina lá também. Eu comecei a perguntar: e aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo medicina. Aí para um eu perguntei: qual especialidade você pensa em fazer? Aí ele começou a falar: olha, eu era um jovem, ele falou: eu estou pensando em qual vai servir melhor a minha igreja. Aí eu até me assustei assim, eu falei: como assim? Que minha igreja tem bastante idosos, então eu estou pensando em talvez trabalhar com isso, estudar isso para poder servir a comunidade, servir mais a cidade. Aí eu achei interessante, me surpreendi, achei bacana. Aí eu fui falar com outro, o mesmo discurso, o mesmo pensamento, a mesma visão, e eu ouvi isso de alguns jovens, e quando eu perguntava o que eles estavam estudando, era sempre nessa linha: o que Deus quer, o que é melhor para o reino, o que Deus me orientar. E aí eu fui conversar, depois que terminou o retiro, com o pastor da igreja, o mais velhinho, o pastor sênior, o pastor presidente. Ele me levou para almoçar, a gente estava conversando, e ele falou assim: sabe, Eric, aqui a gente tenta ensinar os jovens de que a vida deles é para a glória de Deus, e que tudo que eles fazem precisa ser uma oferta, uma entrega. Então não se faz plano pensando só neles, não se faz plano pensando só no bem-estar, se faz plano pensando no reino de Deus. Aí eu cumprimentei o pastor e falei: está dando certo. Eu conversei com alguns jovens, eles disseram exatamente isso. E sabe, meus irmãos, é assim que um cristão tem que viver. Essa vida que nós temos é uma só para servir a Jesus. E às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai fazer, pensando no recurso financeiro, pensando no sustento, e a gente esquece de alinhar o nosso coração com o que Deus quer, com os planos dele. E sabe, quando eu falo isso, eu não estou falando só de profissão. Às vezes a gente associa muito a questão do propósito com profissão, A gente tem essa mentalidade, e claro, faz sentido, tem uma ligação, mas eu creio que o propósito de Deus para nós está muito mais em quem somos e estamos nos tornando, do que a profissão que temos ou que estudamos. Não que não seja importante, mas eu acho que talvez você não vai conseguir mudar teu emprego hoje. Talvez você precise e depende dele, mas ali no emprego que você depende, que você precisa estar hoje, você pode honrar a Jesus, você pode cumprir o propósito dele, até que seja possível uma mudança. Sabe, a gente fica esperando os momentos de virada, e não vive para a glória de Deus, e não sonha os sonhos de Deus. Hoje é dia de você sair daqui encorajado para planejar mais a tua vida, alinhado com o céu, alinhado com o propósito de Deus. A gente cantou isso, Eu acho muito bonita essa frase dessa música que diz: me envolva na tua história. O que Deus está fazendo na terra? O que Deus está fazendo em Curitiba que você vai se juntar? Que você vai entregar os seus dons, a sua vocação, seus recursos, suas habilidades? O que Deus está fazendo no Canadá, como os nossos irmãos aqui? Que eles vão entregar parte do tempo, dos recursos para ir para lá. O que Deus está fazendo porque eu quero fazer parte? Está entendendo? Então sonhar, só o que o Eric quer sonhar é muito pequeno. É muito pouco. Eu quero ouvir de Deus o que Ele está fazendo, quais são os planos, e alinhar sim os meus sonhos com aquilo que Ele está fazendo. Se você entende que, eu acho que Deus quer que eu seja pastor, comece a cuidar de gente. Comece a aconselhar, vai fazer um discipulado, vai discipular alguém, vai liderar uma célula, ser auxiliar de célula, ora por alguém. Comece. Talvez o seu sonho seja empreender. Comece. Comece pequeno, comece sonhando, orando, consagrando, pedindo a direção de Deus. Eu quero estudar tal coisa. Comece a conversar com as pessoas dessa área. Vai atrás, caminha em direção a isso, olhando para Jesus e falando: Jesus, o que o Senhor direcionar eu estou fazendo. Eu estou dando passos, mas me mostra. Eu gosto de tal pessoa. Manda mensagem, chama para um café. Entendeu? Fica a dica. Amém? Glória a Deus. Quem sabe não era isso que você estava esperando. Se era o sinal. Não sei se era. Não vai botar nas minhas costas depois essa culpa aí, tá? E é contigo. Contigo e Jesus. Então,
para a gente sonhar do jeito certo, a gente precisa estar com o coração alinhado. Sabe por quê? Porque senão você vai confundir direção de Deus com a tua carne, com as tuas vontades, com o que você acha que é melhor. Aí é um grande perigo. Tem tanta gente que se enfia em furada por causa disso. Relacionamento, não, a gente orou, Deus falou. Aí começa a fazer tudo errado no relacionamento. Deus falou no começo, mas você não ouviu mais depois. Deve ter sido isso, né? Então é importante a gente entender que a gente pode sonhar. E a gente deve sonhar e ter esperança, olhar para o futuro com fé, com alegria. Mas por quê? Porque estamos andando com Deus. E não andando conforme a nossa própria cabeça. Amém? Quer sonhar? Então sonha certo. Lê mais a Bíblia. Encha a sua mente com a palavra de Deus para que os sonhos sejam, né, alinhados com o céu. Agora, a segunda lição que a gente percebe nesse texto é que a gente precisa tomar cuidado com a falta de fé e o medo. É interessante porque os espias voltam da terra e eles voltam cheios de medo. Porque eles olharam para o tamanho dos obstáculos, eles olharam para o tamanho da dificuldade, dos desafios, olharam para si mesmos e falaram, impossível, somos incapazes de conseguir isso. E muitas vezes a gente desiste de objetivos, de propósitos, por causa disso, por medo. Às vezes a gente desiste de liderar, de evangelizar alguém, de fazer a diferença onde nós estamos por medo. Na faculdade a gente quer começar algum movimento cristão, a gente quer começar a fazer a diferença, a gente começa a ter medo, começa a olhar para as opressões, para os conflitos e falar, eu não quero me colocar nisso não. E sabe, de fato, era um desafio para o povo de Israel conquistar aquela terra. Não veio de mão beijada, eles teriam que guerrear, eles teriam que enfrentar aquele exército, mas o que eles esqueceram de citar e no relatório a gente não vê? Nenhum momento eles citam o poder de Deus. Em nenhum momento eles citam como Deus os tinha livrado das mãos opressoras do Egito. Em nenhum momento eles se lembram de como Deus tinha cuidado deles. Eles só veem o problema. Eles só veem a dificuldade e por conta disso abandonam o plano de Deus. Talvez você, meu irmão, tenha recebido uma direção de Deus. Talvez você está dentro de um casamento e de repente você começa a ver dificuldades, conflitos e você começa a pensar, cara, é impossível. É muito difícil isso aí. Quer saber? Eu acho que não dá certo. Não dá para ter um casamento legal, não dá para construir uma família nesse tempo, é idealizar demais. Não dá para ter um relacionamento puro, se guardar para o casamento, não dá. Isso aí é ingenuidade. E sabe, às vezes a gente olha para as pessoas que têm fé como ingênuos. Não sei se já aconteceu com você, de você compartilhar com alguém algo da fé cristã, algo, né, dos seus valores e princípios, para alguém que não tem a mesma fé, e a pessoa olhar para você assim com uma cara de coitado, meu Deus, não acredito que você pensa assim. Já aconteceu com alguém aqui? Você conta, né? Não, eu estou esperando a hora certa, o relacionamento certo, né? Porque eu vou me relacionar para casar. A pessoa olha para você assim, meu Deus do céu, está em que ano, está em que década, né? Para pensar assim. E sabe, olham para quem tem fé como ingênuos. Só que às vezes a gente faz o mesmo tendo fé. A gente olha para o irmão do lado e pensa, nossa, esse é muito emocionado mesmo. Nossa, esse deve ter se convertido semana passada para acreditar desse jeito, para ter tanta fé. Mas sabe, meus irmãos, fé dá a impressão de ingenuidade mesmo. Acreditar na direção de Deus muitas vezes vai parecer loucura, maluquice. Quando Jesus olha para poucos homens, há muitos e muitos anos atrás, e fala assim, olha, vocês vão levar por todo mundo a minha mensagem. Tá, vão lá, preguem a toda criatura, ensina, batiza, valeu, falou, já volto. Aí, de repente, estamos aqui em 2024 e deu certo, está dando certo. Chegou em Curitiba, chegou até aqui, nós ouvimos a mensagem, nós entregamos nossa vida a essa mensagem. Mas se você olha para quando Jesus deu a missão, parecia uma loucura, ingenuidade. Quem esse mestre pensa que esses rapazes, esses pescadores aí, esse bando de gente simples é? Pois é. Mas a história da igreja é marcada por isso. O povo de Deus deixou marcas na história por ter fé, por fazer coisas que eram impensadas, por fazer coisas que eram inimagináveis. Sabe, a igreja é marcada por isso.
Se nós temos uma Bíblia hoje no aplicativo em vários idiomas, uma Bíblia com várias traduções ao alcance da nossa mão, foi porque pessoas entregaram suas vidas, tiveram fé que era possível fazer traduções para todos os povos, e isso tem acontecido até hoje, porque existem povos que ainda não têm acesso à palavra. Se nós não sonharmos e tivermos fé, o reino de Deus vai estagnar. Se a igreja não sonha e não olha para o futuro com esperança, quem vai? Nós cremos num Deus que está no final da história. Ele é o início e o fim. Por que vamos ter medo? Se Deus mandou, se Deus está com a gente, se estamos andando segundo a palavra, não tem por que temer. Agora, às vezes a gente parece Pedro, né? Jesus fala, vem, a gente sai do culto empolgado, dá aquele primeiro passo, vem para frente, faz as entregas, mas quando olha ao redor, quando olha os problemas, quando vai para o trabalho e todo mundo está lá do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, quando volta para a família, quando sai aqui do culto e já recebe uma mensagem para ir para a balada, nessas horas, quando a gente põe os olhos ao redor, parece impossível continuar andando sobre as águas. Parece impossível continuar tendo fé, porque a gente é incapaz mesmo. Por isso que a gente tem que manter os olhos em Jesus. Por isso que a gente tem que manter a fé em Jesus. Por isso que a gente tem que entender que é Ele quem nos capacita. Amém? Quantos precisam de Jesus aí? Você precisa? Eu preciso. Fé é dar passos. Fé é olhar para os obstáculos e não deixar eles guiarem o teu coração, a tua mente. Mas é guardar no coração as palavras, se agarrar a essas palavras que Deus te deu. Eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis que se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Quando eu li isso na adolescência, minha mãe ficou assustada. Ela viu o livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e pensou, meu Deus, meu filho estava indo na igreja, agora virou o quê? Satanista? Né? Mas não, é um livro muito massa. O autor escreve ele tem uma sacada assim, de escrever como se fosse uma troca de correspondência do inferno, né? entre demônios. E ali eles expõem as tentações que eles fazem com os seres humanos, e ali está exposto como o diabo trabalha, né, para tentar o cristão e etc. É muito interessante. E uma das cartas é muito legal, porque ali na correspondência, né, o inimigo fala assim, olha, quando ele sair das reuniões, quando ele sair do culto, quando ele sair daquele momento que ele teve algum contato com Deus, faz ele olhar para as coisas naturais, para as coisas lógicas. Faz ele olhar para o trânsito, faz ele olhar para o problema político do país, faz ele olhar para as dificuldades financeiras que ele está enfrentando, porque quando ele tiver que lidar com a vida real, entre aspas, com a vida real, ele vai logo abandonando a fé que ele teve naqueles momentos. E sabe, muitas vezes isso acontece com a gente. Enquanto a gente ouve uma palavra, a gente vai dominar o mundo. Você está aqui ouvindo, você está, vamos lá, eu vou sair daqui, já era, vou abrir uma célula, vou discipular 10 pessoas, eu vou entregar tudo minha vida para missões, ano que vem estou indo para o Nepal, já era. Aí, como eu disse, sai daqui, primeira dificuldade, primeiro atrito, você abandona, você desiste, você deixa aquela semente que foi plantada ser roubada pelo inimigo, ser roubada pelas ambições, pelas preocupações desse mundo. Nós precisamos sonhar, meus irmãos, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a falta de fé que às vezes está no nosso coração. Tenha mais fé. Seja mais emocionado. Não tenha medo de parecer ingênuo. Acredite. Acredite na palavra. Acredite nas promessas. Entregue o seu coração sem reservas para esse Deus que é fiel. Amém? Então, se a gente quer sonhar, a gente precisa estar com o coração alinhado para sonhar do jeito certo e os sonhos certos. A gente precisa também cuidar com essa falta de fé que às vezes se abate contra nós, quando a gente olha demais para os inimigos e olha para as nossas incapacidades. Mas nós também precisamos tomar cuidado com as ideias, com os falatórios, com as visões distorcidas que estão por aí. Eu fico imaginando, não foi todo mundo que pisou naquela terra, naquele momento ali de espiar a terra, foram só alguns homens, mas os rumores, mas as ideias, a interpretação que eles deram para as dificuldades se espalhou a tal ponto que de repente todo aquele povo estava em prantos, estava chorando alto, estava gritando, estava lamentando, estava falando era melhor ter morrido. Como pode? O falatório, os rumores, né? O boca a boca ali de falta de fé, de medo, impactar todo aquele povo.
Mas sabe, eu acho que isso acontece ainda hoje. Eu acredito que toda geração tem as suas dificuldades, toda época tem suas dificuldades, e nós temos as nossas. E nós temos ideias, vertentes ideológicas, caminhos de pensamento no nosso tempo, que fazem a gente desanimar dos sonhos de Deus. Fazem até a gente olhar para as coisas de Deus com ressalva, com receio, com o pé atrás. A gente não olha mais para o mundo através da Bíblia, sabe? A gente não lê mais o que está acontecendo hoje através da Bíblia. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia através dos valores do hoje. E aí a gente começa a pensar que é a Bíblia que está errada. Porque a gente está usando as ideias atuais para julgar a Bíblia e não o contrário. E como cristão a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque qual é a nossa regra de fé e prática? Aquilo que cremos e fazemos? A Bíblia. Amém ou não amém? Glória a Deus, você é crente aí? Então a Bíblia é só seu manual. Mas quando a gente não cuida dessas ideias que vão chegando, a gente de repente está se afastando daquilo que Deus tem para nós. Às vezes são ideias sutis que vão enfraquecendo a nossa fé e o nosso desejo de sonhar. Eu lembro de um menino, da época de adolescente aqui da igreja, ele era, eu acredito que ele tinha o dom mesmo de ministrar louvor, assim, o cara era muito bom. Eu gostava muito, né, de quando ele pegava o violão, a gente ia na casa dele, ele começava a tocar, a gente começava a orar, falava, cara, você precisa entrar no ministério, você precisa servir mais na igreja, eu falava para ele. E sabe, ele tinha ouvido falatórios, ele tinha dado ouvidos a essas ideias sutis que vão entrando no coração e afastando a gente dos sonhos, dos planos de Deus. Ele pensava assim e falava assim, não, lá na igreja só alguns que podem, só alguns investem em alguns só, eles não vão me dar espaço. Eu já tentei uma vez e não me deram bola. E sabe, aquela autocomiseração, aquela mágoa, afastou ele de servir, de estar mais conectado e talvez de entregar ali o dom que ele tinha, a habilidade que ele tinha, que Deus tinha dado para serviço no reino de Deus. E essas ideias foram se alastrando a ponto de que ele se afastou dos planos de Deus de modo geral. Às vezes é assim que acontece. Deus tem planos para a gente dá ouvidos para falatórios, a gente interpreta situações e não vive a vida plena e completa que Deus tinha para a gente. Sabe, vou dar outro exemplo. Nós vivemos num período que pouca gente quer se responsabilizar, pouca gente quer mais trabalho, mais responsabilidade além do necessário. Então a gente foge de um pouco mais de responsabilidade, porque a gente quer ficar numa boa. A gente quer cuidar da nossa saúde mental. E agora, como a gente vive numa época de recortes de pregação também, e de pegar apenas alguma coisa que alguém fala, então eu vou falar, saúde mental é importante, tá bom? Mas eu estou falando que às vezes a gente usa isso de argumento. Argumento para não trabalhar mais para Jesus, para não se envolver mais com as coisas de Deus, para não desenvolver e multiplicar os talentos que Deus deu para a gente. Meus irmãos, a gente está caindo no falatório, mas o pior vai ser o dia que a gente se encontrar com Deus e ouvir dele que a gente foi um servo preguiçoso. Porque a gente caiu na ladainha do nosso tempo de que não, o mais importante é você ter flexibilidade. Sim, entendi. Aí você não pode servir a Jesus. Você não pode evangelizar alguém, por quê? Porque cada um tem a sua verdade agora. E se você impor a sua verdade em alguém, não é legal. Falatórios do nosso tempo que nos afastam da vontade de Deus, do plano dele e dos sonhos que nós podemos sonhar. E daí agora, a história da humanidade, onde foi levado o evangelho para os países, se tornou uma coisa política. Então, colonizaram os povos, não evangelizaram. Sim, teve excessos, teve erros, mas agora está desse jeito. Então a gente olha a partir dessas ideias, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vê erros na igreja e vai continuar vendo, porque, não sei você, mas eu sou pecador, tá? E a igreja é feita de pecadores, e vai ter erro, e claro que precisam ser tratados, e claro que dependendo do erro, o tratamento é diferente, nós cremos nisso, como igreja.
E nós fazemos isso como igreja. Agora, muitas vezes a gente usa esse falatório de que a igreja, de que não sei o quê, de que os líderes que estão por aí, a gente vê na internet, a gente vê o fuxico, a gente vê o Twitter, e de repente a gente pensa, quer saber? Não vale a pena mais me comprometer com a igreja. Quer saber, esse negócio de igreja aí, eu prefiro ficar na minha, eu vou de vez em quando, lá no dia de ceia, né, eu vou nos eventos especiais, mas me comprometer e ter relacionamento eu não quero. Você está entendendo o que está acontecendo? O falatório, as visões distorcidas, sim, às vezes de alguns erros, mas estão nos afastando daquilo que Deus espera de nós. A Bíblia tem vários versículos que falam sobre a missão, que falam sobre ser igreja. O que a gente faz com eles? Joga fora porque agora o falatório do nosso tempo é diferente? Tem muitos ambientes tóxicos, então eu não me submeto a mais nenhuma autoridade. Aí você no trabalho, alguém te dá uma ordem, pede um relatório, te dá uma bronquinha por algo que você não fez direito, jovens aqui presentes, e aí, não, vou sair desse emprego, tá doido? Ambiente tóxico. Trabalho. Gente, o que eu estou falando é só cuidado com os falatórios e com as ideologias do nosso tempo, que na verdade estão nos afastando do propósito de Deus, de fazer tudo para a glória dEle. Aí você é um péssimo trabalhador, você não desenvolve os trabalhos, as tarefas que estão na sua mão, e não honra Jesus, e é mal visto, como crente. Que tragédia. A gente vive vidas aceleradas, está todo mundo acelerando os áudios, daqui uns dias vão ter o 3.0 lá, o 3, 4, 5, dependendo, né? Porque o 2 já não é o suficiente. Até o TikTok está acelerando o vídeo agora, que já era curto os vídeos, meu Deus, vai ser vídeo do que 2 segundos daqui a pouco? Está tudo acelerado. E daí a gente não consegue mais ter relacionamentos significativos, profundos, as conversas têm que ser rápidas, a gente sai e já tem que fazer outra coisa. Gente, o que está acontecendo é que a gente está sendo moldado pelo nosso tempo e não está nem resistindo. Agora a Bíblia traz princípios, a Bíblia traz promessas, a Bíblia traz direções que a gente precisa perseguir e não pode se render. Não é à toa que Jesus falou que nós seríamos sal e luz desse mundo. Na época de Jesus, o mundo já estava em trevas e apodrecendo. Então imagina como é que está agora. Beleza, mas a gente continua tendo que ser sal e luz, ou seja, diferença. Nós precisamos ter mais senso crítico da maneira que a gente tem vivido como igreja, como cristão nessa terra. Porque os nossos sonhos podem mudar áreas da sociedade, e a gente está nem sonhando mais. Talvez esteja nas tuas mãos um negócio que vai impactar famílias, que vai abençoar várias pessoas através do teu negócio, e você está querendo abrir mão. Talvez através da sua profissão você vai deixar marcas na vida das pessoas, você vai deixar marcas de gentileza, de amor, de bondade, e isso vai levá-las a se aproximar de Deus de alguma forma, e você está com preguiça de estudar e ir mais a fundo. Meus irmãos, nós temos uma vida, Deus nos deu recursos, talentos para a gente cuidar. E um dia a gente vai se apresentar a Ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te confiei? O que você fez? Por isso, meus irmãos, nessa noite, a gente precisa sair daqui sonhando um pouco mais. A gente precisa sair daqui com o coração empolgado para viver. Em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui com mais alegria, para pegar o seu caderninho lá, o seu bloco de notas, e fazer uma lista dos sonhos que você quer alcançar. Eu lembro que uma vez o pastor Tarek comentou comigo que ele fez isso, ele e a esposa, eles fizeram os alvos como família. Aí eu falei, opa, vou copiar, né? Que coisa boa, a gente copia. Aí eu chamei a Bia, falei, vamos jantar, a gente saiu jantar, peguei um caderno, e a gente colocou lá os objetivos, os sonhos, para a gente, para a família, para daqui 1 ano, para daqui 5, e eu nem lembro o resto, mas acho que era para mais tempo. Sabe, meus irmãos, você está entendendo que a gente precisa ter esperança e fé? Se tem um povo que tem que caminhar de cabeça erguida, mesmo no meio das dificuldades, entendendo que não está aqui por acaso, é o povo de Deus. Nós temos uma esperança, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. A gente cantou isso. Creio que hoje Deus quer incentivar alguns aqui a sonharem. Você, jovem, universitário, ou que está pensando se faz faculdade ou não, ore, peça a Deus direção.
Mas sonhe. Sonhe. Sonhe grande. Para a glória de Deus. Sonhe família, casamento, filhos, sonhe negócio, sonhe estudos, mas sonhe ser generoso, ser parecido com Jesus. Você que já é casado aqui, sonhe que esse seu casamento impacte as famílias ao redor. Sonhe que o relacionamento entre vocês possa fazer a diferença. Esses tempos atrás eu ouvi um testemunho aqui que eu fiquei muito feliz. Uma pré-adolescente trouxe a amiga para a igreja e a amiga trouxe os pais. E os pais só vieram porque ouviram como era a família dessa menina da igreja. Eles falaram, não é possível ter família desse jeito ainda. Não é possível, o que ensinam nessa igreja? E vieram. Porque uma família está vivendo do jeito certo, está buscando viver do jeito certo. Porque eu tenho certeza que tem falhas, mas está vivendo para a glória de Deus. E impactou uma menina que visitou a casa e essa menina chamou os pais e eles vieram ouvir a palavra de Jesus. Meus irmãos, sonhe. Sonhe as coisas de Deus. Você tem uma vida para gastar. Não fique correndo atrás do vento. Não fique correndo atrás do vento. Não fique correndo atrás daquilo que o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Corra atrás daquilo que é eterno. Entregue a sua vida por completo ao Senhor, os seus dons, suas habilidades, sua profissão, seus recursos, sua energia, os seus dias, a sua folga, as suas férias. Entregue tudo. Entenda que você pode sonhar. Não olhe para o que te dá medo. Não olhe para os problemas do mundo. Olhe para o Deus que está assentado num alto e sublime trono sobre todas as coisas. Você crê que existe um Deus assim? Você crê que existe um Deus que te ama? E sabe, sonhe. E peça a Ele, Deus, se eu estiver sonhando algo que não está alinhado contigo, me corrige. Não tem problema, pode me corrigir. Eu quero ir para o lugar certo. Se o Senhor for recalcular minha rota, eu não vou ter problema com isso. Porque eu quero terminar a minha vida e ouvir do Senhor que eu fui um servo fiel. Que eu sonhei, executei, realizei, abençoei as pessoas, que eu venci o medo, que eu venci a incredulidade, que eu venci a falta de esperança. Sabe, talvez você venha de uma casa, de uma família, de uma história que só a tua história já te traz falta de esperança. Só o exemplo de casamento e de família que você tem na tua casa já te desanima. Mas eu quero te lembrar que Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. É aquele que escreve uma nova história na tua história. É aquele que vai te dar uma história diferente. Vai transformar a tua visão e os teus sonhos. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Eu sinto no meu coração que Deus quer trazer encorajamento para aqueles que têm andado deprimidos. Talvez enquanto você me ouve, é até difícil de ouvir o que eu estou falando, parece um discurso meio... te incomoda. Mas eu creio que Deus tem todo o poder para mudar o seu coração, para trazer cura, transformação, para começar um novo tempo na tua história, talvez de acompanhamento, talvez de ir atrás para melhorar. Mas eu creio num Deus que pode nessa noite transformar seu coração e sua mente. Você crê nisso também? Amém? Eu quero te convidar a fechar seus olhos agora e refletir um pouco nisso que você ouviu. Quais são os seus sonhos? Você tem sonhos? Você tem objetivos de vida? Ou você só está vivendo um dia depois do outro? Por que você não sonha? Você tem medo de se frustrar? De novo? Peça ao Senhor mais fé. Peça ao Senhor mais fé. Peça ao Senhor que arranque as raízes de incredulidade do teu coração nessa noite. Talvez olhar para o futuro para você te traz medo. Mas eu quero te lembrar quem é que está hoje com você e quem estará no futuro. Jesus. O próprio Deus anda contigo a partir do momento que você entrega o seu caminho a Ele. Talvez você está aqui e você percebeu que precisa alinhar os teus sonhos. Eles estão meio egoístas.
Eles estão meio egocêntricos. Eles só estão pensando no hoje. Não envolvem nada da eternidade. Não envolvem nada do reino de Deus. Pede ao Senhor: Deus, me envolve na tua história. Deus, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo nessa terra. Talvez você percebeu que tem dado ouvidos a pensamentos, a mágoas, a falatórios, assim como o povo de Israel, e já está se lamentando, e já está abandonando os princípios e os sonhos, porque ouviu alguma coisa, ou acredita em alguma ideia. E hoje, em nome de Jesus, é dia de purificar nossos pensamentos e a nossa visão. Nós precisamos olhar para a vida através da Bíblia, e não através das ideias que oscilam no nosso tempo. Jovens aqui, eu sinto de falar para vocês, da idade de universidade, da idade de começar a ter relacionamentos, a vocês se aprofundarem na Bíblia, a vocês lerem mais a palavra, a vocês se alimentarem da palavra diariamente, porque é através da palavra que a visão de vocês vai ser ajustada. Leiam a Bíblia, tenham fome da palavra. Vamos orar juntos, entregando aqui os nossos sonhos, entregando as nossas vidas ao Senhor. Eu quero te convidar a você levantar suas mãos para o céu, como símbolo de uma entrega, como símbolo de um clamor do seu coração, de Senhor, me usa, eis-me aqui, eu quero que a minha vida seja para a tua glória. Pai, nós estamos aqui na sua presença e te agradecemos, Deus, por essa noite. Te agradecemos porque como é bom andar contigo, Senhor. Como é bom olhar para o futuro e não temer. Ainda que os gigantes existam, ainda que as cidades fortificadas existam, ainda que existam inimigos a nos rodear, Deus, o Senhor está conosco, o Senhor tem todo o poder, o Senhor nos ama. E nós podemos caminhar nessa terra a passos firmes, com a cabeça erguida, porque nós caminhamos contigo. Deus, eu te peço, tira todo o medo dos nossos corações, tira toda a incredulidade dos nossos corações, Pai. Eu te peço, planta sonhos do céu na nossa mente e no nosso coração, Pai. Eu te peço, mostra para os teus filhos aqui, nessa noite, qual é a parte deles no teu reino, qual é a parte deles naquilo que o Senhor está fazendo nessa terra, qual é a parte deles, Deus, naquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade. Pai, eu te peço que os nossos olhos vejam a vida com esperança, com alegria, com fé. Nós servimos a um Deus que está assentado sobre todas as coisas. Nada foge ao seu controle, Senhor. Nós não precisamos temer. Deus, nessa noite eu clamo, nós clamamos. Tira toda a depressão dos nossos corações. Tira toda a mentalidade de fracasso e derrota das nossas mentes, Deus. Pai, nós estamos sendo levados à desesperança, ao desespero, à angústia no nosso tempo, mas Deus, nós queremos sonhar, nós queremos olhar para o Senhor nessa noite, nós queremos que ao olhar para o Senhor, o nosso coração se encha de júbilo, de alegria, porque o Senhor certamente cuida de nós. Deus, que os desafios, as doenças, enfermidades, oposições não tirem a nossa alegria de viver e sonhar. Eu te peço, Deus, que daqui saiam famílias que vão impactar a sociedade, que daqui saiam profissionais com negócios que vão impactar centenas e milhares de pessoas, que daqui saiam professores que vão marcar a vida de alunos, que daqui saiam profissionais que ao atender o público vão deixar uma marca de gentileza, de amor do Senhor. Eu te peço, Deus, que nós sejamos ferramentas nas suas mãos, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Nessa noite eu também quero fazer uma oração especial com você aqui. Talvez você está aqui nesse culto e enquanto você ouvia, você foi tentando entender qual que é essa história de sonhar das coisas de Deus, e você termina esse culto pensando: eu quero isso, eu quero ter essa esperança, eu quero olhar para a vida com mais otimismo, com mais fé, como eu ouvi nessa noite. E posso te dizer uma coisa? Isso só é possível através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você chegou aqui e você já andou por vários caminhos, meu irmão,
Você aprendeu alguns caminhos na tua casa, você foi aprendendo alguns caminhos no decorrer da sua vida, mas eles não te levaram a bons lugares. Eles não te levaram a um lugar de plenitude do seu coração. Você ainda se sente vazio e perdido. Eu quero te falar que o único caminho que vai te conduzir a uma vida completa e plena é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio até essa terra, se entregou numa cruz, porque nós merecíamos a condenação, o castigo do pecado, das coisas erradas que fazemos, que nos afastam de Deus. Jesus se entregou na cruz, por isso nós falamos que Ele morreu por nós. Naquele dia, naquela cruz, Ele levou sobre Ele todo o castigo, mas Ele venceu a morte. Você pode dizer amém? Ele ressuscitou, Ele está vivo. E a Bíblia diz que todo aquele que deposita sua fé em Jesus, todo aquele que coloca sua esperança em Jesus e faz dele o seu Senhor e Salvador, é salvo, é perdoado dos seus pecados, é reconciliado com Deus, recebe vida plena, salvação, vida boa aqui e na eternidade. É nisso que nós cremos, é nesse Jesus que nós cremos, é nesse evangelho e nessa boa notícia que nós cremos. Por isso eu quero te convidar, você que está aqui essa noite e quer tomar uma decisão: pastor, eu ouvi, eu quero isso aí, eu quero Jesus na minha vida. Levante sua mão, onde você está? Levante sua mão, acena para mim aí que eu quero saber onde você está. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante sua mão. Levante sua mão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe aqui no canto. Lá em cima também, Deus te abençoe. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Deus te abençoe aí. Levante sua mão bem alto. Você que está perto, vai, dá uma olhada. Você não vai ficar constrangido, que a gente é família aqui. Levante a mão bem alto. A gente vai fazer diferente hoje. Você que está perto, chega junto. Todo mundo que está ao redor, olha ao redor. Chega junto, coloca ali, estende a mão para essa pessoa. A gente vai orar. Vamos junto, pode ser? Tem uma pessoa aqui, fica com a mão erguida ainda. A gente quer orar por você, nos permita isso. Pode ser? Levante a mão, levante a mão. Você que está perto aí, seja gentil, chega perto, isso. Começa a orar por esse irmão que levantou a mão. E você que está com a mão levantada, que entregou a vida para Jesus, eu vou pedir para você repetir uma oração junto comigo. Você vai repetir assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entendi que preciso de salvação. Por isso hoje, entra na minha vida, coloca o teu Espírito em mim, me dá a salvação. Eu quero te seguir até o fim dos meus dias. Muda a minha história, é o que eu te peço, em teu nome, Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir esses irmãos? Glória a Deus. Você que chegou perto aí, ó, agora vai ser tua responsabilidade, tá? Você que chegou perto, eu vou pedir para você, presta atenção, é você, não é a pessoa que levantou a mão, tá? Você vai enganchar nela, você vai falar assim: vamos rapidinho ali na frente que alguém vai orar por nós e vai nos dar um convitinho para um café de graça, comida de graça na igreja daqui a uns dias. Pode ser? Então você sai do seu lugar, você vai vir aqui na frente, a gente vai quase encerrar esse culto já. A equipe que está ali de apoio pode vir chegando aqui para orar por você. Sai do seu lugar, por favor, vem aqui, a gente quer te conhecer, quer te dar um abraço. Enquanto essa música toca, sai do seu lugar, vem até aqui. Você vai receber um convite para uma festa, para conhecer a igreja, né? Para saber se faz sentido para você fazer parte, e a gente vai ficar muito feliz de te receber, tá bom? Sai do seu lugar, você que abraçou, que orou aí, traz essa pessoa também. Se apresenta alguém da nossa equipe aqui, fala que essa pessoa tomou uma decisão e que Deus te abençoe aí em nome de Jesus.